Eu não quero mais você. Está estragando toda a minha juventude. Está sendo um peso. Vou me livrar de você hoje. A periferia de Vitória, Espírito Santo, era feita de pedaços de sonhos quebrados, empilhados tijolo sobre tijolo, como se cada casa tivesse nascido do desespero de quem não podia esperar por nada melhor. Os becos eram estreitos demais para passar duas pessoas lado a lado. As ruas nem todas tinham asfalto. Algumas eram de terra batida que virava lama nos dias de chuva e poeira sufocante nos dias de sol. O calor de dezembro sufocava qualquer esperança que ainda teimasse em respirar naquele lugar esquecido. As casas eram simples, de alvenaria sem reboco, com telhas de eternite que esquentavam como fornos durante o dia. À noite, o bairro ficava mergulhado em sombras. Os postes eram poucos, a luz era fraca, e havia becos onde ninguém entrava depois que escurecia. Era ali, naquele pedaço esquecido do mundo, que Karine vivia com seu bebê de 3 meses, Lorenzo. Karine tinha apenas 24 anos, mas seus olhos já carregavam uma velhice que não combinava com o rosto bonito. Ela havia sido bonita. Ainda era, na verdade, mas era uma beleza cansada, apagada, como uma flor que começava a murchar antes do tempo. Tinha cabelos longos e escuros que antes prendia com cuidado, mas agora vivia amarrados de qualquer jeito. Tinha um sorriso que antes iluminava qualquer ambiente, mas que agora ninguém via mais. Ela havia sido feliz, uma vez. Não muito tempo atrás, apenas 2 anos antes, Karine era uma menina cheia de planos. Queria estudar, fazer curso de modelo, trabalhar com fotografia, viver a juventude que via as amigas postando nas redes sociais. Passava horas se arrumando para sair, rindo com as amigas, sonhando com um futuro que parecia brilhante e possível. Mas tudo isso morreu na mesma noite em que recebeu a ligação sobre Matheus. Foi um telefonema às 11 da noite, de um número desconhecido. Quando atendeu, uma voz masculina e fria disse apenas: "Você é parente do Matheus Silva?" Karine sentiu o coração despencar. "Sou a esposa dele." "Por quê?" A voz hesitou, depois continuou: "Houve um acidente. Você precisa vir para o hospital." Matheus, seu marido, um rapaz trabalhador de apenas 26 anos, tinha morrido em um acidente de moto no caminho de volta do trabalho. Uma caminhonete furou o sinal, pegou ele em cheio. Matheus nem teve tempo de desviar. Morreu na hora, disseram os médicos, como se isso tornasse tudo menos doloroso, como se saber que ele não sofreu fizesse diferença quando o resultado era o mesmo. Ele estava morto. Não houve despedida. Não houve último abraço. Não houve chance de dizer "eu te amo" mais uma vez. Só um telefonema frio, uma voz que dizia "sinto muito", e a certeza absoluta de que ela estava sozinha. Sozinha e grávida de 7 meses. Matheus tinha deixado para trás apenas dívidas, uma moto financiada que estava sendo paga, contas atrasadas, o aluguel do barraco que o dono já ameaçava tomar, e um bebê que nasceria órfão de pai antes mesmo de respirar pela primeira vez. Karine não estava preparada para ser mãe. Não emocional, não financeiramente, não de forma alguma. Quando Lorenzo nasceu, em uma madrugada de setembro no hospital público, Karine esperava sentir algo diferente. As pessoas sempre diziam que o amor materno chegava instantâneo, poderoso, suficiente para superar qualquer dificuldade. Quando você ver o rostinho dele, vai esquecer tudo, diziam as vizinhas. O amor de mãe é maior que tudo, diziam as enfermeiras. Mas não chegou. O que chegou foi um bebê que chorava, que precisava, que exigia tudo o que ela não tinha para dar. Lorenzo era pequeno, frágil, tinha nascido com pouco mais de 2,5 kg. Chorava muito desde o primeiro dia, cólicas que Karine não sabia acalmar, fome que ela mal conseguia suprir porque nem sempre havia leite, nem sempre havia fórmula, nem sempre havia nada além de cansaço e uma raiva que crescia dentro dela como algo vivo e perigoso. Karine amamentava, mas o leite era pouco. Lorenzo ficava no peito horas, chorando de fome, e ela não sabia o que fazer. Comprava fórmula quando tinha dinheiro, mas o dinheiro nunca era suficiente. O auxílio que recebia mal pagava o aluguel. Não sobrava para fraldas, para remédios, para nada. E enquanto ela estava ali, presa naquele barraco com um bebê que nunca dormia, suas amigas postavam fotos em festas, em viagens, em bares, vivendo vidas que pareciam cada vez mais distantes. Karine via as fotos no celular, o único luxo que ainda tinha, e sentia uma inveja que doía fisicamente. Porque elas podiam viver e ela não. Porque elas tinham liberdade e ela tinha apenas um bebê que chorava sem parar. E foi em uma noite de dezembro, 3 meses depois do nascimento de Lorenzo, quando o bebê chorava havia horas sem parar e Karine não tinha mais leite para amamentar, não tinha dinheiro para comprar fórmula,
Não tinha nada além de desespero transformado em algo muito mais escuro, que algo dentro dela se quebrou. Não foi de repente. Foi devagar, como uma rachadura na parede que ninguém vê até que a casa inteira desaba. Foi acumulando, noite após noite sem dormir, choro após choro sem resposta, conta após conta sem pagar, solidão após solidão sem alívio. Ela olhou para Lorenzo, aquele ser pequeno que não tinha culpa de nada, e pensou, com uma clareza fria que a assustaria se ainda tivesse capacidade de se assustar: esse bebê arruinou minha vida. Foi até o quintal. O quintal era minúsculo, cercado por um muro baixo de tijolos sem reboco, com vegetação descuidada crescendo pelos cantos. Pegou uma pá velha que estava encostada na parede, enferrujada e pesada. Pegou uma caixa de papelão que havia sobrado de uma entrega de mercado. E colocou Lorenzo dentro, ainda chorando. O bebê não entendia nada. Não entendia que sua própria mãe estava cavando um buraco na terra dura do fundo do terreno, escondido pela vegetação descuidada. Não entendia que aquele buraco seria seu túmulo. Karine cavava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de autopiedade, de raiva de uma vida que não havia escolhido mas que a escolhera. Eram lágrimas de uma menina que tinha tido sonhos e que agora tinha apenas um bebê que chorava e uma pá na mão. E Lorenzo, dentro da caixa ao lado dela, continuava chorando, choro de fome, choro de frio, choro de um bebê que não compreendia que sua própria mãe estava cavando seu túmulo. O som do choro se misturava com o som da pá batendo na terra, criando uma sinfonia macabra que ninguém além de Karine ouvia. Karine cavou durante mais de 1 hora. O som da pá batendo na terra era seco, repetitivo, quase hipnótico. Tum, tum, tum. Como se o próprio chão estivesse gritando contra o que estava acontecendo, mas num idioma que só os mortos podiam entender. O suor escorria pelo rosto dela, misturando-se com as lágrimas que não paravam de cair. Suas mãos começaram a sangrar. A pele fina das palmas se abriu em feridas que ardiam a cada nova pá de terra removida. Mas ela não parava. Era como se estivesse em transe, movida por um desespero tão profundo que havia se transformado em algo mecânico, automático, desumano. A lua estava cheia naquela noite, iluminando o quintal com uma luz prateada e fria. As estrelas brilhavam no céu como testemunhas silenciosas de algo que não deveria estar acontecendo. Mas ninguém via. Ninguém além de Karine e Lorenzo era apenas um bebê que não entendia nada. Quando o buraco estava profundo o suficiente, talvez 1 metro de profundidade, talvez um pouco mais, Karine parou. A pá caiu no chão com um ruído abafado. Ela ficou ali parada, respirando pesado, olhando para o buraco como se estivesse olhando para o abismo da própria alma. E então olhou para a caixa onde Lorenzo estava. O bebê havia parado de chorar, não porque estava bem, mas porque estava exausto de chorar sem resposta. Era uma exaustão profunda, do tipo que só bebês negligenciados conhecem. Seus olhinhos estavam abertos, olhando para o céu noturno cheio de estrelas que não podia compreender. E por um momento, apenas um momento que durou talvez 3 segundos, talvez menos, Karine viu não um fardo, mas um bebê. Seu bebê. O filho que Mateus nunca conheceria. O filho que tinha os olhos do pai morto, aqueles mesmos olhos castanhos e fundos que ela havia amado tanto. Por um momento, viu as mãozinhas pequenas de Lorenzo, viu como elas se moviam lentamente no ar, como se estivesse tentando alcançar algo invisível. Viu o rostinho dele, um rosto inocente, indefeso, completamente dependente dela para tudo. Viu que ele era apenas um bebê. Apenas um bebê que não tinha culpa de nada. Mas aquele momento passou. Foi sufocado pelo desespero e pela raiva acumulada, enterrado sob camadas e mais camadas de cansaço, solidão, medo do futuro, ódio do presente. E Karine pegou a caixa. Estava prestes a colocar a caixa no buraco quando ouviu uma voz que a fez congelar no lugar. Karine, você tá aí? Era Dona Eunice, a vizinha de 65 anos que morava na casa ao lado e que tinha o péssimo hábito de aparecer em momentos inoportunos. Dona Eunice era uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos sempre presos num coque, com rugas profundas ao redor dos olhos de tanto sorrir ao longo da vida. Era viúva havia 10 anos, morava sozinha, e tinha um coração que não cabia no peito de tanto amor que ainda tinha para dar. Karine sentiu o coração bater descompassado, como se fosse sair pela boca. O pânico tomou conta dela, não o pânico de estar fazendo algo errado, mas o pânico de ser pega. Rapidamente, com movimentos frenéticos, cobriu o buraco com algumas tábuas velhas que estavam encostadas no muro. Pegou Lorenzo da caixa, o bebê estava frio, trêmulo, e voltou correndo para dentro de casa. Tô aqui, Dona Eunice. Só tava pegando um ar.
gritou, tentando controlar a voz, tentando soar normal. Mas a voz saiu trêmula, aguda demais, obviamente mentirosa para quem soubesse ouvir. Dona Eunice apareceu na porta dos fundos. Estava de camisola, chinelos velhos, com uma expressão preocupada no rosto enrugado. Entrou sem pedir licença. Era daquelas vizinhas antigas que ainda acreditavam que vizinho era família. E quando entrou, viu Lorenzo com o rostinho sujo de terra da caixa, com a roupinha toda amarrotada e molhada de choro. Viu as mãos de Carine sangrando, com terra embaixo das unhas e feridas abertas nas palmas. Viu o suor no rosto da menina, viu as lágrimas, viu os olhos. E foi nos olhos que Dona Eunice viu o que mais a assustou. Não havia cansaço normal ali. Não havia apenas tristeza de mãe sobrecarregada. Havia algo mais escuro, algo que arrepiava a alma, um vazio, uma frieza, algo que não deveria estar nos olhos de uma mãe olhando para o próprio filho. Esse menino precisa de banho, Carine, disse Dona Eunice suavemente, tentando não soar acusatória. E você tá bem? Você parece. A voz da vizinha era preocupada, genuína, cheia de um carinho maternal que Carine não conseguia mais sentir por ninguém, nem por si mesma. Mas Carine a cortou bruscamente, com uma rispidez que fez Dona Eunice dar um passo para trás. Eu tô ótima. Só cansada. A senhora pode ir? Preciso colocar ele para dormir. Não era um pedido. Era uma ordem, dita com uma frieza que não combinava com a menina doce que Dona Eunice havia conhecido 2 anos atrás. Dona Eunice hesitou. Quis dizer algo, quis oferecer ajuda, quis pegar Lorenzo dos braços de Carine e dar um banho nele ela mesma. Mas algo nos olhos da menina a fez recuar. Havia perigo ali. Não perigo para ela, mas perigo para aquele bebê. Tá bom, filha, disse finalmente, a voz embargada. Mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só bater na minha porta, tá? Esperou uma resposta que não veio. Carine apenas acenou com a cabeça e virou as costas. Dona Eunice saiu, mas perturbada. Andou os poucos passos que separavam as 2 casas sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. Quando entrou na própria casa, foi direto para a janela que dava para o quintal de Carine. E ficou ali, observando, com o coração apertado e uma certeza crescente de que algo muito errado estava acontecendo. Nos dias seguintes, Dona Eunice começou a observar mais atentamente. Via Carine negligenciando Lorenzo cada vez mais. Via o bebê chorando horas sem ser atendido. Às vezes o choro era tão forte e prolongado que Dona Eunice conseguia ouvir mesmo com as janelas fechadas. Via Carine saindo à noite, deixando o bebê sozinho trancado no barraco. Uma noite, Dona Eunice viu Carine sair às 10 da noite, toda arrumada, e só voltar às 3 da madrugada. Durante todo esse tempo, Lorenzo chorou. Chorou até ficar rouco. Chorou até não ter mais força. E quando finalmente silenciou, Dona Eunice sentiu um medo ainda maior, porque silêncio de bebê negligenciado não é paz, é desistência. Dona Eunice tentou conversar. Bateu na porta no dia seguinte, levando uma marmita que havia feito, usando comida como desculpa para entrar e verificar se Lorenzo estava bem. Mas Carine sempre tinha desculpas prontas. Obrigada, Dona Eunice, mas a gente já comeu. Não pode entrar agora não, o menino tá dormindo e ele acorda com qualquer barulho. Tô com pressa, preciso sair. E sempre fechava a porta na cara da vizinha antes que ela pudesse insistir. A comunidade começava a sussurrar. Nas filas do mercado, nas calçadas onde as mulheres se reuniam para conversar, nas missas de domingo, todos sussurravam. Aquela menina não tá bem. O bebê chora demais, alguém tem que fazer algo. Será que ela tá batendo nele? Precisamos chamar o conselho tutelar. Mas sussurros não salvam bebês. Apenas ação salva. E enquanto todos sussurravam, ninguém agia. Era mais fácil fofoca do que responsabilidade. Era mais fácil comentar do que interferir. Era mais fácil virar as costas e fingir que não era problema deles. E Lorenzo ia definhando, dia após dia, choro após choro, negligência após negligência. E Carine ia descendo, também dia após dia, em um poço cada vez mais profundo. Um poço que ela mesma estava cavando, sem perceber que em breve não conseguiria mais sair. Foi Dona Eunice quem finalmente decidiu fazer algo mais do que apenas observar pela janela. Numa manhã de quarta-feira, quando o sol já estava alto e o calor começava a apertar, ela foi até a casa do Padre Augusto, da paróquia local. O padre era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e pelas histórias difíceis que ouvia nos confessionários.
Padre, eu preciso falar sobre uma situação delicada, começou Dona Eunice, sentada na salinha simples da casa paroquial. Suas mãos tremiam enquanto segurava a bolsa no colo. É sobre minha vizinha, a Karine. Tem um bebê lá que está sendo negligenciado. Eu tenho medo que ela faça algo terrível. O padre Augusto ouviu atentamente enquanto Dona Eunice contava tudo. O choro constante de Lorenzo, as saídas noturnas de Karine, a negligência cada vez mais evidente, e principalmente aquela noite em que viu a menina cavando no quintal e escondendo algo quando foi chamada. Já tentou falar com o conselho tutelar? Perguntou o padre, preocupado. Dona Eunice acenou que sim, com frustração visível no rosto. Já, padre. Mas eles dizem que sem provas concretas de abuso físico, não podem fazer nada. Dizem que mãe cansada não é motivo suficiente para tirar uma criança. Mas eu sei que tem algo errado. Eu sinto. O padre prometeu tentar falar com Karine, mas quando foi até a casa dela naquela mesma tarde, a menina nem abriu a porta completamente. Falou através da fresta, com Lorenzo chorando ao fundo, e disse que estava tudo bem, que não precisava de ajuda, que o padre podia ir embora. Filha, eu só quero ajudar, insistiu o padre, tentando ser gentil mas firme. A Dona Eunice está preocupada. A comunidade está preocupada. Deixa eu entrar, vamos conversar. Mas Karine foi categórica. Não precisa de nada não, padre. Obrigada, mas tá tudo bem aqui. E fechou a porta. Nos dias seguintes, a situação piorou visivelmente. Karine já não fingia mais. Saía e deixava Lorenzo sozinho por horas, às vezes a tarde inteira, às vezes a noite toda. O bebê chorava até ficar rouco, até não ter mais força. Quando ela voltava, às vezes nem olhava para ele. Apenas deitava na cama e ficava olhando para o teto, como se estivesse morta por dentro. Dona Eunice, desesperada, começou a anotar tudo num caderninho, horários em que Karine saía, quanto tempo ficava fora, quanto tempo o bebê chorava sozinho. Pensava em usar essas anotações como prova para o conselho tutelar, mas tinha medo de que isso piorasse as coisas para Lorenzo. E se Karine descobrisse e fizesse algo pior em retaliação? Uma noite, Dona Eunice viu algo que a deixou ainda mais apavorada. Karine saiu por volta das 10 da noite, toda arrumada, com roupas que não usava havia meses, uma blusa decotada, calça justa, maquiagem pesada. Estava claramente indo para algum bar ou festa. E Lorenzo ficou sozinho, trancado no barraco. Durante as 5 horas seguintes, Dona Eunice ficou acordada, ouvindo. Lorenzo chorou durante as 2 primeiras horas, um choro desesperado, que rasgava a alma de quem ouvia. Depois o choro foi ficando mais fraco, mais espaçado. E então, por volta da meia-noite, silenciou completamente. O silêncio foi pior que o choro. Porque Dona Eunice sabia que bebês que não são atendidos param de chorar. Aprendem que ninguém vem. Aprendem que não adianta pedir ajuda. E começam a morrer por dentro antes de morrer por fora. É uma desistência silenciosa, uma rendição ao abandono. Quando Karine voltou às 3 da madrugada, visivelmente bêbada, cambaleando até a porta, Dona Eunice estava na janela observando. Viu a menina entrar, tropeçando, rindo sozinha de algo que só ela achava engraçado. Havia gastado os últimos reais que tinha em bebida e diversão, tentando esquecer, tentando não sentir, tentando ser a menina que era antes de Lorenzo existir. Quando entrou no barraco, Lorenzo estava acordado mas não chorava. Apenas olhava para o teto com aqueles olhinhos grandes e fundos, já aprendendo que chorar não adiantava. Karine olhou para ele e, ao invés de pena ou culpa, sentiu raiva. Raiva daquele bebê que aprendia, que a impedia de viver, que sugava dela tudo que já não tinha para dar. E foi ali, naquela noite embriagada de dor e ódio, que ela tomou a decisão final. Ia terminar o que tinha começado. Ia enterrar Lorenzo. Ia se livrar daquela prisão de carne e osso. E ninguém ia saber. Ninguém ia ligar. Porque ninguém nunca ligou de verdade. Todos só sussurravam, mas ninguém agia. Lorenzo estava cada vez mais magro, mais pálido. As bochechinhas que deveriam ser gordinhas estavam fundas. Os bracinhos eram finos demais para um bebê de 3 meses. A pele estava amarelada, ressecada. Ele estava definhando, e qualquer pessoa com olhos para ver conseguiria perceber. Mas quem olhava de verdade? Dona Eunice olhava, mas era uma senhora idosa sem autoridade legal. O padre olhava, mas tinha sido impedido de entrar. Os vizinhos olhavam, mas só para fofocar, não para ajudar. O conselho tutelar olhava os formulários, mas não olhava para o bebê. E Karine?
Carine já não olhava mais. Quando precisava trocar uma fralda, fazia mecanicamente, sem ver o filho. Quando dava alguma mamadeira, nas raras vezes em que dava, colocava na boca dele sem olhar para o rosto. Era como se Lorenzo fosse um objeto incômodo que ela precisava suportar, não uma pessoa, não seu filho. Ela esperou alguns dias, planejando, esperando o momento certo, pensando em todos os detalhes. Que hora seria melhor? Como explicaria o desaparecimento de Lorenzo se alguém perguntasse? Que história contaria? Talvez dissesse que ele tinha sido sequestrado, ou que tinha fugido de casa, mesmo sendo um bebê de 3 meses, incapaz de fugir. Ou talvez dissesse simplesmente que tinha morrido de morte súbita, dessas que acontecem com bebês às vezes. E quando aquele momento chegou, uma madrugada de dezembro em que todos dormiam, em que até os cachorros estavam silenciosos, em que o mundo parecia suspenso num silêncio quase sobrenatural, ela agiu. Mas enquanto Carine planejava o impensável, Dona Eunice não conseguia dormir. Toda noite acordava às 3, às 4 da madrugada, com um peso no peito que parecia querer esmagá-la. Era uma angústia física, palpável, que não conseguia explicar com palavras. Era como se algo a cutucasse por dentro, como se uma voz silenciosa gritasse em sua alma: faça alguma coisa. Esse bebê vai morrer. Faça alguma coisa. Mas o que fazer? Já tinha tentado falar com Carine, já tinha ido ao padre, já tinha ligado para o conselho tutelar. O que mais uma senhora idosa de 65 anos poderia fazer? Numa dessas madrugadas, quando o peso ficou absolutamente insuportável, quando sentiu que se não fizesse algo ia sufocar, Dona Eunice levantou-se da cama. Seus joelhos doíam pela artrite, cada passo era uma pontada de dor que subia pelas pernas até a coluna. Mas ela ignorou a dor física por causa da dor espiritual muito maior que sentia. Foi até sua pequena capela doméstica, um cantinho da sala que havia montado quando o marido morreu, 10 anos atrás. Era um espaço simples mas cuidado com carinho, uma mesinha de madeira coberta com uma toalha branca bordada, uma imagem de Nossa Senhora de 30 centímetros de altura, velas que ela mantinha sempre acesas, um terço que havia sido do marido e que ela usava todos os dias. Ajoelhou-se ali, com grande dificuldade. Os joelhos estalaram, a dor foi aguda, mas ela ignorou. Acendeu uma vela nova, pegou o terço nas mãos trêmulas, e ficou ali por um momento apenas olhando para a imagem de Maria. Aquele rosto sereno, aqueles olhos compassivos pintados na imagem de gesso. E então começou a rezar. Mas não era uma oração decorada, repetida sem pensar, dita apenas porque era costume. Era uma oração de dor, de desespero, de quem clama porque não sabe mais o que fazer. Era uma oração que vinha das profundezas da alma, molhada com lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado. Virgem Maria, começou, com a voz embargada, quebrando logo na primeira palavra. Mãe de todos nós, eu não sei mais o que fazer. Tem um bebê ali do lado, na casa da Carine, que tá sendo negligenciado. A mãe dele tá perdida. Mãe, ela não tá bem da cabeça, não tá bem do coração, não tá bem de jeito nenhum. As lágrimas desciam copiosamente agora, molhando o terço que Dona Eunice segurava com força, como se fosse uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. Eu vi ela cavando algo no quintal outro dia, mãe. Era de madrugada, e eu acordei com um pressentimento ruim. Olhei pela janela e vi ela cavando um buraco fundo. E quando chamei ela, ela escondeu. Tampou o buraco com tábuas e saiu correndo com o bebê. A voz de Dona Eunice estava ficando mais aguda, mais desesperada. Eu tenho medo, mãe. Tenho muito medo. Medo que ela faça algo terrível com aquele bebezinho inocente. Ele não tem culpa de nada. É só um bebê. Só um bebê que precisa de amor e tá recebendo abandono. Ela respirou fundo, tentando controlar os soluços que ameaçavam impedi-la de continuar. Eu sou velha, mãe. Não tenho autoridade legal sobre aquela menina. Não posso entrar na casa dela à força. Não posso tirar o bebê dela, mesmo vendo que ele tá em perigo. A polícia não vai acreditar em mim sem provas. O conselho tutelar demora, enrola, pede papelada. E enquanto isso, aquele bebê tá lá, definhando, chorando, morrendo aos pouquinhos. As mãos de Dona Eunice apertaram o terço com tanta força que os nós das juntas ficaram brancos. Mas eu sei que esse bebê tá em perigo mortal, mãe. Eu sinto isso na alma. Eu sei que se ninguém fizer nada, ele vai morrer. E vai morrer pelas mãos da própria mãe, que é a coisa mais antinatural que existe nesse mundo. Dona Eunice olhou fixamente para a imagem de Maria, como se pudesse fazer a imagem ganhar vida apenas com a intensidade do olhar. Por favor, mãe.
Tu que é mãe de todos os bebês, que seguraste teu próprio filho nos braços, que o amamentaste, que cuidaste dele com todo o amor do mundo, protege aquele bebezinho. Protege o Lorenzo. Ele não merece morrer antes de viver. Ele não merece pagar pelos problemas de uma mãe que não está conseguindo lidar com a vida. As lágrimas agora caíam direto no terço, molhando as contas de madeira gasta pelo uso. E salva aquela menina também, mãe. Porque ela não tá bem. Ela não nasceu má, eu sei disso. Eu conheci aquela menina quando ela era só uma adolescente feliz, cheia de vida, cheia de sonhos. Ela não é um monstro. Ela tá desesperada, perdida, sozinha, sobrecarregada demais para a idade que tem. Dona Eunice baixou a cabeça, apoiando a testa nas mãos que seguravam o terço. Ela tá no fundo do poço, mãe. E não tá conseguindo sair sozinha. Tá afundando cada vez mais, e vai arrastar aquele bebê junto com ela profundo. Salva os dois, mãe. Salva o bebê da morte e salva a menina de se tornar assassina do próprio filho. Por favor. Por favor. A oração continuou por quase 1 hora. Dona Eunice rezou o terço inteiro, mas entre cada ave-maria intercalava súplicas próprias, palavras que vinham do coração, não de fórmulas prontas. Chorou tanto que ficou com dor de cabeça. Os joelhos doíam tanto que quando finalmente se levantou, quase caiu. Mas quando voltou para a cama, já passava das 5 da manhã e o sol começava a clarear o horizonte, Dona Eunice sentiu algo diferente. Não era alívio exatamente, nem paz. Era uma certeza estranha, uma convicção de que algo ia acontecer. De que sua oração tinha sido ouvida. De que a ajuda estava vindo. Aquela oração foi feita por uma mulher que não era parente de Lorenzo, não era mãe dele, não tinha nenhuma obrigação legal ou familiar de se importar. Era apenas uma vizinha, uma senhora idosa que tinha coração maternal suficiente para ver perigo onde outros viam apenas problemas de família que não são da minha conta. E aquela oração, feita por alguém que se importava quando seria muito mais fácil não se importar, que chorava por uma criança que não era sua, que intercedia por uma menina que sempre a tratava mal, atravessou todos os céus. Atravessou as nuvens, atravessou os anjos, atravessou as distâncias infinitas entre o humano e o divino. A Virgem Maria, que é mãe de todos os bebês indefesos e de todas as mães desesperadas, ouviu. E decidiu intervir. Porque quando uma criança está em perigo mortal, quando uma alma está prestes a cometer o irreparável, o céu não hesita. A misericórdia divina não espera. O amor maternal de Maria não conhece limites. E naquela mesma noite, apenas 48 horas depois da oração desesperada de Dona Eunice, Carine pegou a pá, pegou a caixa de papelão, pegou Lorenzo, e foi para o quintal terminar o que havia começado. 2 dias depois da oração de Dona Eunice, na madrugada de uma sexta-feira, Carine decidiu finalizar o que havia começado. Esperou até que o relógio marcasse 2 da manhã, a hora em que o mundo parecia mais morto, mais silencioso, mais vazio de testemunhas. Levantou-se da cama onde estava deitada há horas, sem conseguir dormir de verdade. Seu coração batia forte, mas não de arrependimento. Batia de adrenalina, de medo de ser pega, de ansiedade para terminar logo com aquilo e poder voltar a viver. Porque na cabeça dela, distorcida pelo desespero e pela exaustão, era isso que ia acontecer. Ela ia enterrar Lorenzo e então seria livre novamente. Pegou Lorenzo do berço improvisado, uma caixa de madeira forrada com cobertores velhos. O bebê dormia finalmente, exausto após horas chorando. Estava tão cansado que nem acordou quando ela o tirou dali. Apenas fez um movimento leve com as mãozinhas, como se estivesse sonhando com algo que nunca teria. Carine olhou para ele por um momento. O rostinho estava pálido, magro demais. Com uma identidade que ia além de mãe desesperada. A mulher de manto azul deu um passo à frente. Seus pés descalços tocavam o chão, mas era como se ela flutuasse levemente acima da terra. A luz azul se movia com ela, como se ela fosse a fonte de toda aquela luminosidade impossível. Você está prestes a enterrar seu próprio filho vivo. As palavras eram simples, diretas, sem julgamento na voz, apenas constatação de um fato. Mas carregavam um peso impossível, como se cada sílaba fosse feita de chumbo. Carine sentiu aquele peso cair sobre ela como uma tonelada de culpa materializada. Tentou correr, seu cérebro gritava para suas pernas se moverem, para fugir daquela mulher, daquela luz, daquela verdade insuportável. Mas não conseguia. Suas pernas estavam enraizadas no chão como se tivessem se transformado em pedra. Tentou gritar, gritar por ajuda, gritar de medo, gritar qualquer coisa, mas não conseguia produzir som.
Sua garganta estava fechada, como se uma mão invisível a estivesse apertando suavemente. A mulher se aproximou da caixa onde Lorenzo chorava. Ajoelhou-se com uma graça impossível, o manto azul se espalhando ao redor dela como pétalas de uma flor. Abriu a tampa da caixa com cuidado, revelando Lorenzo lá dentro, o bebê pequeno, magro, com o rostinho molhado de lágrimas, os bracinhos se movendo fracamente. E então a mulher pegou Lorenzo nos braços. E algo inacreditável aconteceu. Instantaneamente, o bebê parou de chorar. Simplesmente parou. Não foi gradual, não foi aos poucos, foi imediato. Como se um interruptor tivesse sido desligado. Lorenzo se aconchegou naqueles braços divinos como se finalmente tivesse encontrado o que procurava desde que nascerá. Como se, pela primeira vez em 3 meses de vida, tivesse encontrado paz verdadeira. Seu rostinho, que segundos atrás estava contorcido de choro, relaxou completamente. Os olhinhos se fecharam suavemente. Uma expressão de contentamento impossível tomou conta de suas feições. Era como se ele soubesse, de alguma forma que transcendia a compreensão de um bebê de 3 meses, que estava nos braços de alguém que o amava completamente, incondicionalmente, sem reservas. Que estava seguro. Que estava protegido. Que estava em casa. A mulher segurou Lorenzo com uma ternura que fez o coração de Carine doer fisicamente. Era a forma como Carine deveria ter segurado o filho desde que ele nasceu, mas nunca conseguiu. Era a forma como Mateus teria segurado, se tivesse vivido para conhecê-lo. Era a forma como toda mãe deveria segurar seu bebê, mas que Carine havia sido incapaz de fazer. E então a mulher levantou os olhos e olhou diretamente para Carine. E naquele olhar havia tudo, amor infinito, mas também verdade implacável. Compaixão profunda, mas também justiça absoluta. Perdão disponível, mas também consequências inevitáveis. Você não quer ser mãe, disse a mulher, não como acusação mas como constatação triste, como alguém que está apenas nomeando uma realidade óbvia mas dolorosa. Sua voz era suave, mas cada palavra penetrava fundo na alma de Carine como uma lâmina afiada. Carine sentiu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Não conseguia falar, mas conseguia chorar. E as lágrimas vinham quentes, abundantes, carregando meses de dor reprimida, de raiva não processada, de desespero não nomeado. Você vê esse bebê como prisão, continuou a mulher, ainda segurando Lorenzo com ternura infinita. Vê ele como o fim da sua juventude, como obstáculo entre você e a vida que quer viver. Vê ele como fardo, como peso, como algo que te foi imposto contra sua vontade. Cada palavra era verdade. Verdade crua, nua, inegável. E ouvir aquelas verdades ditas em voz alta, por aquela mulher de luz azul, era como ter a alma exposta e examinada sem possibilidade de mentira ou fuga. Mas o que você está prestes a fazer não é libertação. A voz da mulher ficou ainda mais suave, ainda mais triste. É condenação eterna. Não apenas para ele. Ela olhou para Lorenzo dormindo pacificamente em seus braços, que morrerá enterrado vivo, sufocando na terra, chamando por uma mãe que não virá. Carine soluçou alto. A imagem era horrível demais para suportar. Ver Lorenzo, aquele bebê pequeno e indefeso, enterrado vivo, sufocando, morrendo em agonia. Era demais. Era impossível. Mas também para você, a mulher continuou, os olhos fixos em Carine. Que viverá sabendo que matou seu próprio filho. Que verá o rosto dele toda vez que fechar os olhos. Que ouvirá o choro dele toda vez que houver silêncio. Que carregará essa culpa todos os dias pelo resto da vida e por toda a eternidade. A mulher deu mais um passo em direção a Carine, ainda segurando Lorenzo. A luz azul pulsava mais forte agora, quase ofuscante. Há momentos na vida, Carine, em que uma decisão define tudo. Este é um desses momentos. O que você fizer nos próximos minutos determinará não apenas o destino deste bebê, mas o seu próprio destino. Para sempre. Carine conseguiu finalmente encontrar sua voz, embora saísse rouca, quebrada. Quem é você? Era a única coisa que conseguia perguntar, diante de tudo aquilo que era impossível mas estava acontecendo. A mulher sorriu, um sorriso triste mas cheio de amor. Eu sou mãe, disse simplesmente. Mãe de todos os bebês indefesos. Mãe de todas as mães desesperadas. Mãe de todos os que sofrem, dos que choram, dos que estão perdidos. Eu sou aquela que intercede, que protege, que ama quando o amor humano falha. E naquele momento, Carine soube. Soube sem sombra de dúvida. Não era apenas uma mulher de luz azul. Era ela.
A Virgem Maria, a mãe de todos, a que ouve as orações dos desesperados, a que intervém quando uma vida inocente está em perigo mortal. Maria olhou profundamente nos olhos de Karine, e naquele olhar havia algo que transcendia qualquer julgamento humano. Você não é monstro, Karine, disse Maria com ternura impossível. Você é uma menina perdida que virou mãe sem estar pronta. Você está desesperada, sobrecarregada, sozinha. Eu vejo isso. Eu entendo isso. Mas matar seu filho não é solução. Há outras formas. Sempre há outras formas. Mas primeiro, Maria estendeu a mão livre em direção a Karine. Você precisa ver. Ver o que esse bebê realmente significa. Ver quem ele pode se tornar. E ver o que você se tornará se cometer esse ato. E antes que Karine pudesse responder ou reagir, Maria tocou sua testa com os dedos suaves. E o mundo explodiu em visões. Reconstroem. As visões chegaram com força devastadora, como uma enxurrada que arrasta tudo. Não eram imagens distantes ou nebulosas, eram reais, vívidas, tão intensas que Karine não estava apenas vendo, estava vivendo cada momento. Era como se o tempo tivesse se dobrado, permitindo que ela experimentasse passado, presente e futuro simultaneamente. A primeira visão a tomar conta dela foi do passado. Viu Mateus, seu falecido marido, no dia em que descobriram a gravidez. Estava ali, na frente dela, tão real que parecia que poderia tocá-lo. Ele tinha 25 anos naquela época, cabelos escuros e bagunçados, aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Karine viu o momento exato em que mostrou o teste de gravidez positivo para ele. Lembrava vagamente daquele dia, mas agora estava vivendo cada segundo com uma clareza impossível. Viu a expressão de Mateus mudando, primeiro confusão, depois compreensão, depois uma alegria tão pura, tão intensa, que parecia irradiar dele como luz. Vou ser pai. Ele gritou, pegando Karine nos braços e girando com ela pela sala pequena do apartamento que dividiam. Amor, eu vou ser pai. A gente vai ter um filho. A felicidade dele era tão genuína, tão completa, que iluminava seu rosto inteiro. Os olhos brilhavam com lágrimas de alegria. Viu como ele havia segurado a barriga dela com ternura reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Oi, bebê, sussurrou para a barriga ainda pequena. Eu sou seu pai. E eu vou cuidar de você sempre. Vou te ensinar a andar de bicicleta, vou te levar para pescar, vou te proteger de tudo. Você vai ser tão amado, filho, tão amado. Karine sentiu uma dor física no peito ao ver aquela cena. Tinha esquecido da alegria de Mateus. Tinha esquecido de como ele ficava horas conversando com a barriga, fazendo planos, sonhando em voz alta. Tinha enterrado essas memórias junto com a raiva e o ressentimento. A visão mudou. Viu Mateus nos meses seguintes, comprando roupinhas minúsculas no camelô, mesmo sem ter dinheiro. Pintando o quartinho com as próprias mãos, usando tinta que um amigo havia dado. Montando um berço de segunda mão que tinha comprado, sorrindo enquanto apertava cada parafuso. Nosso filho vai dormir aqui, dizia com orgulho, como se fosse o berço mais luxuoso do mundo. Viu o dia do acidente. Viu Mateus saindo para trabalhar naquela manhã, despedindo-se dela com um beijo demorado. Cuida do nosso bebê aí dentro, disse, tocando a barriga dela com carinho. Volto logo. Te amo. Foram as últimas palavras dele. Não sabia que nunca voltaria. Viu o acidente acontecendo, a moto de Mateus na avenida, a caminhonete furando o sinal em alta velocidade, o impacto brutal. Viu o corpo dele sendo jogado longe. Viu as pessoas correndo para ajudar. Viu os paramédicos tentando reanimá-lo. Viu o médico balançando a cabeça negativamente. E viu algo que nunca tinha pensado antes. Viu que Mateus havia morrido sonhando em ser pai. Que seu último pensamento consciente, segundos antes do impacto, tinha sido sobre o bebê. Sobre conhecer o filho, sobre segurá-lo, sobre ser pai. Ele morreu com esse sonho ainda vivo no coração. A visão mudou novamente, agora para o futuro, mas não o futuro que aconteceria se Karine enterrasse Lorenzo. O futuro que poderia acontecer se Lorenzo vivesse. E Karine viu quem o bebê poderia se tornar. Viu Lorenzo aos 5 anos. Era uma criança linda, com os olhos castanhos e fundos de Mateus, com um sorriso largo e alegre. Estava brincando num parquinho, rindo enquanto corria, cheio de vida e energia. Usava uma camiseta azul meio desbotada e shorts surrados, mas estava feliz. Completamente feliz. Viu Lorenzo aos 10 anos. Estava sentado numa mesa de escola,
concentrado, desenhando algo num caderno. Tinha talento para desenho, as linhas eram precisas, criativas. A professora se aproximava, olhava por cima do ombro dele e sorria. Você desenha muito bem, Lorenzo. Já pensou em ser arquiteto quando crescer? Viu Lorenzo aos 15 anos. Era um adolescente alto, magro, ainda com aqueles olhos profundos. Estava numa biblioteca, estudando, cercado de livros de arquitetura e engenharia. Tinha um caderno cheio de projetos de casas que desenhava nos momentos livres. Sonhava em construir casas para pessoas pobres, como ele tinha sido. Queria fazer diferença. Viu Lorenzo aos 25 anos. Estava formado em arquitetura, trabalhando numa ONG que construía moradias para famílias de baixa renda. Usava capacete amarelo e estava num canteiro de obras, orientando trabalhadores, sorrindo enquanto via uma casa sendo erguida tijolo por tijolo. Mais uma família vai ter onde morar, dizia com satisfação profunda. Viu Lorenzo aos 30 anos, casado, segurando seu próprio filho recém-nascido nos braços. E havia tanto amor naquele olhar, o mesmo amor que Mateus teria tido se tivesse vivido para conhecê-lo. Lorenzo estava chorando de alegria, sussurrando para o bebê: "Vou ser o melhor pai que eu conseguir ser. Você vai ser tão amado, filho, tão amado." Viu todas as possibilidades que existiam dentro daquele bebê pequeno que agora dormia nos braços de Maria. Viu que Lorenzo não era apenas um fardo, não era apenas um obstáculo. Era uma pessoa completa, esperando para florescer. Era um ser humano com potencial infinito, com sonhos que ainda nem tinha tido chance de sonhar, com uma vida inteira pela frente. E então as visões mudaram drasticamente. A luz azul ficou mais escura, quase cinza. E Karine viu o que aconteceria se ela enterrasse Lorenzo. E essas visões foram as piores, tão horríveis que ela quis gritar, quis fechar os olhos, mas não conseguia. Era forçada a ver cada detalhe. Viu a si mesma pegando a caixa com Lorenzo dentro, colocando no buraco. Viu suas próprias mãos jogando terra sobre a caixa. Ouviu o som abafado do choro de Lorenzo ficando cada vez mais distante à medida que a terra cobria a caixa. Ouviu o choro ficando mais fraco, até silenciar completamente. Mas a visão não parou aí. Mostrou o que estava acontecendo dentro da caixa enterrada. Mostrou Lorenzo no escuro absoluto, sem ar, tentando respirar mas inspirando apenas terra. Mostrou o bebê sufocando lentamente, seus pequenos pulmões lutando desesperadamente por oxigênio que não vinha. Mostrou os últimos momentos, a consciência se apagando, o corpo pequeno ficando imóvel, a vida se extinguindo de forma agonizante. Karine sentiu que ia vomitar. A visão era insuportável, mas continuava. Viu a si mesma voltando para dentro de casa, deitando na cama, tentando dormir. Mas não conseguia. Ficava olhando para o teto, ouvindo o eco do choro abafado de Lorenzo na cabeça. O som não parava nunca. Mesmo em silêncio, o choro estava lá, assombrando cada segundo. Viu os dias seguintes. Dona Eunice batendo na porta, perguntando por Lorenzo. Karine mentindo. Ele tá com a avó. Mas Dona Eunice não acreditando, desconfiando. Viu a vizinha indo à polícia com todas as anotações que havia feito, com todas as suspeitas. Viu a polícia chegando, com mandado de busca. Viu os policiais cavando o quintal, encontrando a caixa de papelão. Viu eles abrindo a caixa e encontrando o corpo pequeno de Lorenzo, já sem vida, com terra na boca, nos olhos, nos pulmões. Viu a expressão de horror e nojo nos rostos dos policiais. Viu a autópsia. Viu o legista explicando para os investigadores: o bebê foi enterrado vivo. Morreu por asfixia. Deve ter sofrido por vários minutos antes de morrer. Viu os investigadores balançando a cabeça com repulsa. A própria mãe, um deles dizia: como uma mãe consegue fazer isso? Viu seu próprio julgamento. Estava sentada no banco dos réus, algemada, enquanto o promotor apresentava as evidências. Viu as fotos de Lorenzo morto sendo mostradas para o júri. Viu as pessoas na plateia olhando para ela não com raiva, mas com nojo absoluto, com repulsa visceral. Viu uma mulher cuspindo na direção dela. Viu um homem gritando assassina. Viu a sentença, 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Viu sendo levada para a cela. E viu o que acontecia na prisão com mulheres que matam crianças. Até entre criminosos, até entre assassinos e traficantes, matar criança é imperdoável. Viu anos de prisão, anos de solidão, de ser evitada até pelas outras presas, de ser vista como o pior tipo de monstro que existe.
Viu tentativas de suicídio que não davam certo. Viu décadas passando, lentamente, cada dia sendo uma eternidade de culpa e remorso. Viu a liberdade, finalmente, aos 54 anos. Mas era uma liberdade sem paz. Viu-se sozinha, sem família, sem amigos, sem ninguém. Mateus estava morto havia décadas. Dona Eunice havia morrido. Os poucos conhecidos que tinha a evitavam como praga. Estava completamente sozinha. Viu sua própria morte, sozinha num quarto alugado miserável, aos 60 e poucos anos. Morrendo sem ninguém ao lado, sem ninguém para segurar sua mão, sem ninguém para chorar por ela. Morrendo assombrada pela memória de um bebê enterrado vivo, perseguida pelo som daquele choro abafado que nunca parou de ecoar em sua cabeça. E por último, a visão mais terrível de todas, viu a eternidade. Não viu fogo ou demônios. Viu algo pior, viu consciência infinita do que havia feito. Viu-se existindo por toda a eternidade plenamente consciente de que havia enterrado seu próprio filho vivo. Sem alívio, sem esquecimento, sem perdão possível. Porque alguns atos destroem a alma completamente. Alguns atos criam feridas que nem a eternidade consegue curar. Alguns atos definem quem você é para sempre, e enterrar o próprio filho vivo era um desses atos. As visões terminaram abruptamente. Karine estava de volta ao quintal, de volta à noite, de volta à realidade. Mas estava quebrada. Completamente quebrada. Caiu de joelhos no chão de terra, gritando, um grito que vinha do fundo da alma, um grito de horror absoluto pelo que estava prestes a fazer. E se essa história está tocando você no fundo da alma, se está fazendo você repensar escolhas impossíveis, momentos de desespero, escreva amém nos comentários. Às vezes, reconhecer que precisamos de ajuda divina é o primeiro passo para nossa própria salvação. Karine caiu de joelhos gritando de horror absoluto, de culpa esmagadora, de compreensão devastadora do que estava prestes a fazer. Não era um grito apenas vocal. Era um grito que vinha de todas as partes do seu ser, rasgando a garganta, rasgando a alma, rasgando tudo que havia sobrado dela. As lágrimas vinham tão abundantes que a cegavam. Escorriam pelo rosto em torrentes quentes, caíam no chão de terra, molhavam as mãos que ela pressionava contra o peito tentando conter a dor física que sentia. Porque a culpa não era apenas mental ou emocional, era física. Doía no corpo todo, como se cada célula estivesse gritando contra o que ela quase havia feito. Maria ainda estava ali, de pé, segurando Lorenzo. O bebê agora dormia pacificamente naqueles braços divinos, alheio ao drama que se desenrolava ao redor dele. Seu rostinho estava sereno, relaxado, como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurava desde que nascerá. Me perdoa. Karine conseguiu gritar entre soluços violentos que sacudiam seu corpo inteiro. Me perdoa. Eu sou um monstro. Eu não presto. Como eu pude pensar em fazer isso? Como? As palavras saíam atropeladas, quase incompreensíveis entre o choro. Ele é meu filho, o filho do Mateus. E eu ia. Não conseguia nem dizer as palavras. Dizer em voz alta tornava tudo ainda mais real, ainda mais horrível. Eu não quero fazer isso. Continuou gritando, as mãos tremendo incontrolavelmente. Eu não sei o que fazer com minha vida, eu não sei como ser mãe, eu não sei como sobreviver, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero ser assassina do meu próprio filho. E foi ali, naquele quintal sujo de uma periferia esquecida, com um buraco aberto na terra e uma caixa de papelão vazia ao lado, que algo dentro de Karine se quebrou de um jeito diferente. Não quebrou para pior, quebrou para deixar entrar luz. Quebrou as camadas de raiva e ressentimento que havia construído ao redor do coração, permitindo que finalmente sentisse algo além de ódio e desespero. Maria, com uma ternura que transcendia qualquer compreensão humana, ajoelhou-se ao lado de Karine. A rainha dos céus, a mãe de Deus, ajoelhada no chão de terra ao lado de uma jovem mãe desesperada que estava a segundos de cometer infanticídio. Não havia julgamento em seus olhos. Não havia condenação. Apenas amor. Você não é monstro, disse Maria suavemente, sua voz como mel derramado sobre feridas abertas. Colocou a mão livre no ombro de Karine, e aquele toque simples foi como uma corrente elétrica de amor puro atravessando todo o corpo da menina. Você é uma menina perdida que virou mãe sem estar pronta, continuou Maria, a voz cheia de compaixão impossível. Você é uma viúva de 24 anos que perdeu o marido, que perdeu os sonhos, que perdeu tudo e ficou sozinha com um bebê que não pediu para nascer. Você está desesperada. Está sobrecarregada.
Está no fundo do poço. Maria olhou profundamente nos olhos de Karine, e naquele olhar havia compreensão total. Eu entendo sua dor, filha. Eu também fui mãe jovem, em circunstâncias difíceis. Eu também tive medo. Eu também me senti sobrecarregada às vezes. Eu entendo. Karine chorava ainda mais alto agora, mas era um choro diferente. Não era mais choro de desespero puro, era choro de alívio. Alívio de ser vista, de ser compreendida, de não ser apenas julgada e condenada, mas verdadeiramente compreendida. Mas matar seu filho não é solução. A voz de Maria ficou mais firme agora, sem perder a suavidade. Há outras formas, filha. Sempre há outras formas. Você não consegue ser mãe agora? Tudo bem. Há famílias que querem adotar, que darão a Lorenzo o amor que você não consegue dar neste momento. Maria acariciou suavemente o cabelo de Lorenzo enquanto falava. Mas enterrá-lo vivo? Isso não é solução, isso é assassinato. E você não é assassina, Karine. Você é uma menina desesperada fazendo escolhas desesperadas. Mas ainda há tempo de fazer uma escolha diferente. Maria, com um gesto de ternura que fez o coração de Karine se despedaçar e se reconstruir simultaneamente, colocou Lorenzo nos braços dela. E pela primeira vez desde que o bebê nascerá, Karine verdadeiramente olhou para ele. Não como fardo, não como prisão, não como obstáculo, mas como pessoa, como bebê, como filho, como a última parte de Mateus que ainda existia no mundo. Olhou para os olhinhos fechados, olhos iguais aos de Mateus. Olhou para as mãozinhas pequenas, que se agarraram instintivamente ao dedo dela quando ela tocou a palma aberta. Olhou para o rostinho, ainda magro e pálido, mas vivo. Vivo e dependente dela para continuar vivo. Você é jovem, Karine, disse Maria, tocando o rosto da menina com suavidade infinita. Tem apenas 24 anos. Tem uma vida inteira pela frente. Pode reconstruir. Pode estudar. Pode trabalhar. Pode viver. Pode ter alegria novamente. Maria fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Mas não sobre o túmulo de seu próprio filho. Não carregando o peso de ter enterrado ele vivo. Não destruindo sua alma de uma forma que nunca poderá ser reparada. Karine segurou Lorenzo contra o peito, e pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não era o amor maternal pleno e intenso que todos diziam que deveria sentir. Não era aquela explosão de amor incondicional. Mas era algo. Era uma fagulha. Era o começo de algo que poderia crescer se ela permitisse. O que eu faço? Perguntou Karine, a voz rouca de tanto chorar. Eu não sei ser mãe. Eu não sei cuidar dele. Eu não sei nada. Você pede ajuda, respondeu Maria simplesmente. Você vai até a casa da vizinha que tem orado por você e por Lorenzo todas as noites. Você aceita o amor que as pessoas querem dar. Você procura o padre que já tentou te ajudar. Você busca o conselho tutelar e diz a verdade, que não consegue ser mãe agora, que precisa de ajuda, que quer o melhor para Lorenzo mesmo que o melhor não seja ficar com você. Maria se levantou, puxando Karine também para cima com delicadeza. Há famílias esperando por bebês como Lorenzo. Famílias que não podem ter filhos próprios e que darão a ele todo o amor do mundo. Você não precisa destruir sua vida nem a vida dele. Você precisa apenas ter coragem de fazer a escolha certa. Karine olhou para Lorenzo em seus braços. O bebê havia acordado e a olhava com aqueles olhos grandes e fundos. E pela primeira vez, ela não viu julgamento ali. Não viu acusação. Viu apenas um bebê. Um bebê que precisava dela, mas não necessariamente para ser mãe, talvez apenas para tomar a decisão certa. Vá, disse Maria suavemente, começando a se desvanecer na luz azul que estava ficando mais suave. Vá até a casa da vizinha. Bata na porta. Peça ajuda. E comece a reconstruir sua vida, não sobre um túmulo, mas sobre uma escolha de amor verdadeiro. A luz azul estava desaparecendo agora, levando Maria consigo. Lembre-se, filha, amor verdadeiro nem sempre significa ficar. Às vezes significa deixar ir. Às vezes significa reconhecer seus limites e dar à criança o que ela precisa, mesmo que não venha de você. E então Maria desapareceu completamente. A luz azul se foi. O quintal voltou a ser apenas um quintal na periferia, iluminado pela lua pálida. Mas algo havia mudado. Karine havia mudado. Olhou para o buraco aberto na terra. Olhou para a caixa de papelão vazia. Olhou para Lorenzo em seus braços.
E fez uma escolha. Não a escolha fácil. Não a escolha que resolveria tudo instantaneamente. Mas a escolha certa. Carregou Lorenzo para dentro de casa. E pela primeira vez em 3 meses, realmente cuidou dele. Naquela madrugada, às 3:30 da manhã, Karine carregou Lorenzo para dentro de casa. Suas pernas tremiam, seu corpo inteiro estava exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Sentia-se como se tivesse vivido uma vida inteira naqueles minutos no quintal. Dentro da casa simples, iluminada apenas por uma lâmpada fraca na sala, Karine olhou para Lorenzo em seus braços. O bebê estava acordado agora, olhando para ela com aqueles olhos grandes e fundos. Não chorava mais. Apenas olhava, como se estivesse esperando para ver o que ela faria a seguir. E pela primeira vez em 3 meses, Karine realmente cuidou dele. Não mecanicamente, não com raiva ou ressentimento, mas com intenção. Com presença verdadeira, mesmo que ainda não fosse amor maternal pleno. Primeiro, deu banho nele. Aqueceu água numa panela velha no fogão, despejou numa bacia de plástico, testou a temperatura com o cotovelo como tinha visto outras mães fazerem. Lavou o corpinho pequeno de Lorenzo com cuidado, removendo a terra que havia grudado no rostinho, limpando cada dedinho das mãos e dos pés. Lorenzo não chorou durante o banho. Parecia relaxar na água morna, os olhinhos se fechando de vez em quando como se finalmente estivesse sentindo paz. Quando Karine o tirou da água e o envolveu numa toalha velha mas limpa, o bebê fez um som suave, não um choro, mas um suspiro de contentamento. Depois do banho, Karine tentou amamentar. Ainda tinha pouco leite, mas o que tinha ofereceu. Lorenzo mamou com dificuldade. Estava tão fraco que mal conseguia sugar direito. Mas mamou o que pôde, e quando o leite acabou, ficou quieto, satisfeito com o que havia recebido. Karine olhou para o relógio. Eram quase 4 da manhã. Em algumas horas o sol nasceria. E ela sabia o que precisava fazer, mas tinha medo. Medo da reação de Dona Eunice. Medo de admitir em voz alta o que quase havia feito. Medo de que a vizinha chamasse a polícia e ela perdesse Lorenzo de qualquer jeito, mas dessa vez para a cadeia. Mas a voz de Maria ecoava em sua cabeça. Você pede ajuda. Simples assim. Não havia outra opção. Não havia outra saída. Ela precisava de ajuda, e Dona Eunice era a única pessoa que ainda se importava o suficiente para ajudar. Às 5 da manhã, quando o céu começava a clarear no horizonte, Karine vestiu Lorenzo com a roupinha mais limpa que tinha. Envolveu-o numa mantinha fina. E saiu de casa, caminhando os poucos passos que separavam sua porta da porta de Dona Eunice. Ficou ali parada por um momento, segurando Lorenzo contra o peito, tremendo não de frio mas de medo. E então, antes que pudesse desistir, bateu na porta. 3 batidas suaves, mas firmes. Levou menos de 1 minuto para Dona Eunice atender. A senhora idosa abriu a porta usando camisola e roupão, os cabelos grisalhos soltos, os olhos ainda sonolentos. Mas quando viu Karine ali, com Lorenzo nos braços, no meio da madrugada, os olhos arregalaram completamente. Karine? O que aconteceu? Tá tudo bem. A voz de Dona Eunice estava cheia de preocupação genuína, não de julgamento ou irritação por ter sido acordada tão cedo. E foi ali, na porta da casa de Dona Eunice, enquanto o sol começava a nascer tingindo o céu de rosa e laranja, que Karine finalmente se quebrou completamente. As lágrimas vieram em torrentes, os soluços sacudiram seu corpo inteiro. Dona Eunice, conseguiu dizer entre o choro, eu preciso de ajuda. Eu preciso muito de ajuda. Dona Eunice não fez perguntas. Apenas abriu os braços e abraçou Karine e Lorenzo juntos, apertando forte, como uma mãe abraça uma filha perdida que finalmente voltou para casa. Entra, minha filha, disse suavemente. Entra. Você não tá sozinha. Nunca esteve sozinha. Dentro da casa simples mas aconchegante de Dona Eunice, sentadas à mesa da cozinha pequena, com uma xícara de café quente tremendo nas mãos de Karine, tudo saiu. Não de uma vez, não de forma organizada, mas aos poucos, entre soluços e pausas para respirar. Karine contou tudo. Contou sobre o desespero, sobre a raiva, sobre o ressentimento que sentia de Lorenzo. Contou sobre o buraco que havia cavado no quintal. E então, com a voz quebrando de vergonha e horror, contou sobre aquela noite, sobre como estava prestes a enterrar Lorenzo vivo quando algo impossível aconteceu. Contou sobre a luz azul, sobre a mulher de manto azul que apareceu do nada, sobre Maria, porque agora tinha certeza de que era ela, pegando Lorenzo nos braços e mostrando as visões.
Contou sobre ver Mateus, sobre ver quem Lorenzo poderia ser, sobre ver o futuro horrível que a esperava se completasse o ato. Dona Eunice ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Quando Carine terminou, exausta de tanto falar e chorar, a vizinha pegou suas mãos e a segurou com força. Ela ouviu, disse Dona Eunice, a voz embargada de emoção. Nossa Senhora ouviu. Eu rezei tanto, minha filha. Tanto. Pedi para ela proteger esse bebê e proteger você também. E ela ouviu. Ela ouviu. Dona Eunice olhou para Lorenzo, que dormia pacificamente nos braços de Carine, finalmente nutrido, limpo, seguro. Você fez a escolha certa, filha. Vim pedir ajuda. Isso é coragem, não fraqueza. E agora a gente vai encontrar uma solução juntas. Nos dias seguintes, com apoio de Dona Eunice e do Padre Augusto, Carine iniciou o processo de adoção. Não foi fácil. Não foi rápido. Não foi sem dor. Mas foi a escolha certa. O Padre Augusto conectou Carine com uma assistente social da paróquia, que a ajudou a navegar pelo sistema complexo de adoção legal. Havia formulários para preencher, entrevistas para fazer, avaliações psicológicas. Carine teve que contar sua história várias vezes, cada vez sendo doloroso, cada vez arrancando camadas de vergonha e culpa. Mas algo surpreendente aconteceu. Quanto mais contava, quanto mais admitia seus limites, quanto mais pedia ajuda, mais leve se sentia. Era como se cada admissão de que não conseguia ser mãe naquele momento fosse uma pedra sendo removida de suas costas. Houve momentos em que quis desistir. Momentos em que olhava para Lorenzo, que estava ficando mais forte, mais saudável, mais feliz com os cuidados que agora recebia de Carine com a ajuda de Dona Eunice, e pensava, talvez eu consiga. Talvez eu possa ficar com ele. Mas então lembrava das visões. Lembrava de ver Lorenzo crescendo feliz, amado, saudável numa família que pudesse dar a ele o que ele merecia. E lembrava da outra visão, de Lorenzo sufocando enterrado vivo, e dela mesma destruída pela culpa para sempre. E sabia que entregar Lorenzo para adoção não era abandono. Era amor. Era reconhecer seus limites. Era dar ao filho melhor, mesmo que o melhor não viesse dela. 3 meses depois da noite no quintal, em uma manhã de março, Lorenzo foi entregue à sua nova família. Era um casal na casa dos 35 anos, Roberto e Cláudia, que havia tentado ter filhos por anos sem sucesso. Quando seguraram Lorenzo pela primeira vez, choraram de alegria. Carine também chorou. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou raiva. Eram lágrimas de alívio misturado com amor. Porque finalmente compreendeu que amar nem sempre significa ficar. Às vezes significa deixar ir. Roberto e Cláudia, com uma generosidade que Carine não esperava, disseram que ela poderia visitar Lorenzo mensalmente. Não como mãe legal, esse título agora era de Cláudia, mas como tia Carine. Como alguém importante na vida dele, alguém que fez uma escolha difícil mas amorosa. E Carine, aliviada da responsabilidade que não conseguia carregar mas nunca aliviada do amor que havia finalmente descoberto, começou a reconstruir sua vida. Tijolo sobre tijolo. Dia após dia. Escolha após escolha. Dona Eunice a ajudou a conseguir um emprego numa loja de roupas no centro. O Padre Augusto a conectou com um grupo de apoio para mães jovens que passavam por dificuldades. Carine voltou a estudar à noite, fazendo supletivo para terminar o ensino médio que havia abandonado quando engravidou. Não foi fácil. Houve noites em que chorou de saudade de Lorenzo. Houve momentos em que se sentiu culpada por tê-lo entregado. Houve dias em que a vergonha do que quase havia feito era tão grande que mal conseguia sair de casa. Mas toda vez que visitava Lorenzo, uma vez por mês, sempre no primeiro sábado, e via ele crescendo saudável, feliz, amado, sabia que havia feito escolha certa. Via Roberto brincando com ele, via Cláudia cantando para ele dormir, via o sorriso no rosto de Lorenzo, e sabia. E algo milagroso aconteceu ao longo dos meses. Carine começou a perdoar a si mesma. Não foi instantâneo. Não foi completo. Mas foi real. Começou a entender que havia sido uma menina desesperada fazendo escolhas desesperadas, que havia parado no último segundo possível, que havia pedido ajuda quando mais precisava. E começou a compreender que a Virgem Maria não tinha aparecido para condená-la, mas para salvá-la. Para salvar Lorenzo da morte, sim, mas também para salvar Carine de se tornar assassina do próprio filho, de destruir sua alma irreparavelmente. 8 anos se passaram. Carine, agora aos 32 anos, trabalhava como conselheira em uma ONG chamada Mães em Apoio, que ajudava mães jovens em situação de desespero.
Sua história era conhecida. Não escondia que havia estado a segundos de cometer infanticídio. Não suavizava a gravidade do que quase fez. Usava seu próprio horror passado como ferramenta para salvar outros bebês, outras mães. Em 8 anos, havia ajudado mais de 200 mães jovens. Algumas escolheram ficar com os bebês e receberam apoio. Outras, como ela, escolheram a adoção. Mas nenhuma foi julgada. Todas foram apoiadas. Lorenzo, agora com 8 anos, vivia feliz com Roberto e Cláudia. Era um menino bonito, com os olhos castanhos de Mateus, estudioso, que gostava de desenhar. Karine o visitava todo o primeiro sábado do mês. Lorenzo a chamava de tia Karine e a amava dessa forma. Numa tarde de sábado, quando Karine voltava de uma visita a Lorenzo, entrou em seu pequeno apartamento e viu uma luz azul suave preenchendo o quarto. E ali, ao lado da foto de Lorenzo na mesa de cabeceira, estava ela, a Virgem Maria, exatamente como 8 anos atrás. O manto azul brilhando, os olhos cheios de compaixão. Karine caiu de joelhos instantaneamente, as lágrimas escorrendo. Mãe, sussurrou. Maria sorriu e olhou para a foto de Lorenzo, sorrindo, feliz, saudável, vivo. Você fez bem, filha. Fez a escolha certa. A escolha difícil, mas a escolha de amor verdadeiro. Karine chorava, mas não de tristeza, de gratidão impossível. Você salvou a gente. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Maria colocou a mão na cabeça de Karine, abençoando-a. Lembre-se sempre, o milagre não foi apenas Lorenzo ter sido salvo de ser enterrado vivo. O milagre foi você ter sido salva de se tornar assassina de seu próprio filho. As palavras penetraram fundo. Maria continuou. Você aprendeu que maternidade às vezes significa reconhecer limites. Que amar pode significar deixar ir. Que juventude perdida pode ser reconstruída, mas vida tirada nunca pode ser devolvida. Maria começou a se desvanecer. Continue salvando bebês, salvando mães. Continue mostrando que sempre existe outra forma, se houver coragem para buscá-la. E então ela desapareceu. Karine ficou ali, de joelhos, chorando lágrimas de gratidão, de paz, de redenção completa. Hoje, Lorenzo tem 15 anos. Sabe toda a história. Roberto e Cláudia contaram quando ele completou 12 anos, com cuidado e amor. E Lorenzo não sentiu raiva de Karine, sentiu compaixão. Porque compreendeu que ela havia sido uma menina desesperada que fez a escolha certa no último segundo possível. Karine continua trabalhando na ONG. Já ajudou mais de 500 mães jovens. Já salvou dezenas de bebês. Dona Eunice, agora com 73 anos, ainda toma café com ela toda manhã. E é tratada por Karine como a mãe que não teve. A fé e o amor haviam corrigido o impossível no momento mais limite possível. Provando que nenhuma situação é tão desesperadora que justifique tirar vida inocente. Sempre existe outra forma, se houver coragem para buscá-la. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar novamente. Às vezes, uma história de redenção é tudo que alguém precisa para não desistir. E se você está passando por desespero neste momento, seja como mãe jovem, como pai sobrecarregado, como pessoa perdida, saiba que sempre existe outra forma. Sempre existe ajuda. Sempre existe esperança. Basta ter coragem de pedir. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor como esta. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas de bom coração. E nos comentários, escreva amém se você acredita que nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Porque no final, a maior lição não é sobre o pecado quase cometido. É sobre a redenção escolhida. É sobre a vizinha que orou. É sobre a Virgem Maria que interveio. É sobre a menina que, no último segundo, escolheu a vida. E essa escolha mudou tudo. Mudou o destino de Lorenzo, que hoje é um adolescente feliz. Mudou o destino de Karine, que hoje ajuda centenas de outras mães. Mudou o destino de incontáveis bebês salvos porque uma menina teve coragem de contar sua história. Então, se você está no fundo do poço hoje, se está considerando fazer algo irreversível porque não vê outra saída, pare. Respire. E peça ajuda. Porque sempre existe outra forma. E escolher essa outra forma é escolher vida, esperança e redenção. Amém.